tudo bem? Carlinha de novo na área e hoje a gente vai falar, ó, de redação. Ah, que massa. Então a gente vai começar tentando entender o que são as competências da redação do Enem. Primeiro ponto importante, primeiro aviso super relevante para nós. Galera, uma prova analisada por competência está querendo dizer que ela avalia não só o seu conhecimento sobre um determinado assunto, mas a sua capacidade de colocar a mão na massa, a sua capacidade de falar sobre aquela coisa e aplicar. A redação é uma matéria sempre muito prática, então isso faz muito sentido para nós. Mas eu preciso que você entenda. No Enem, nós temos 5 competências, C1, C2, C3, C4, C5, eu vou falar sobre cada uma delas. E 1000 pontos totais na redação. Inclusive, ó, única prova do Enem que você consegue tirar 1000, né? 5 competências dividido por 1000 pontos, nós temos 200 pontos por competência. Esses 200 pontos por competência são avaliados em 5 níveis, cada um valendo, então, 40 pontos. A nota do Enem é analisada por corretor de 40 a 40. 0, 40, 80, 120, 160, 200 em cada uma das nossas 5 competências. A gente vai entender aqui quais são as competências da redação do Enem, até para que você consiga entender se eu estou precisando, se eu estou mandando mal nessa aqui, o que eu devo estudar, como é que eu dou esse sprint aí, esse gás final. Então, vamos lá. Competência de número 1. A competência de número 1 diz respeito a demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Ou seja, ela é aquela que mais requer o nosso conhecimento prévio, porque ela depende daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já conhece, daquilo que a gente já analisou. E a ideia é o quê? Da gramática. Tudo que é gramatical tem a ver com a competência 1. Uso da vírgula, pontuação, regência, concordância, crase, grafia, tudo. Tudo que está dentro desse escopo, tudo que está dentro dessa seara, que é do português, vai ser analisado aqui na competência 1, porque tem a ver com a modalidade de escrita formal da língua portuguesa, tem a ver com os nossos recursos gramaticais na hora de construir a nossa redação. Importante, aviso, muito, muito, muito importante. Como que eu estudo, Carlinha, a competência de número 1? É ela que tira aquele mito do "ai, não cai gramática do Enem". Galera, é impossível escrever uma redação de 30 linhas dentro da modalidade de escrita formal da língua portuguesa se você desconhecer gramática. É impossível. Não tem como. Até porque aqui, ó, ela é até um pouquinho tolerante, né? Ela é a mais quantitativa das competências e ela é até um pouquinho tolerante. Para você tirar 200 pontos, você pode ter até 2 erros dentro do seu texto. Ou seja, muito pouco. Importante, então, eu preciso do conhecimento gramatical. Você não vai pegar uma gramática, lê-la lá do início ao fim, destrinchá-la totalmente. Não é esse o nosso propósito. A ideia é que a gente pare e analise o texto. Que a gente pare e perceba esse texto e entenda, dentro da minha produção, aquilo que eu estou errando. Porque aquilo que eu estou errando vai me dar margem daquilo que eu devo estudar. Então, se eu percebo lá a minha redação que, cara, eu não faço ideia, né, de onde colocar vírgula, tá cheio de marcação, cheio de problema em relação à vírgula, o que eu faço? Eu vou estudar a regra de vírgula. Se tem um monte de crase marcada, eu vou estudar a regra de crase. Mas existe um ponto aqui que vai te ajudar, independente do seu nível. Para a competência de número 1, é crucial que você tenha um hábito de leitura. Você lê melhor se você escreve. Não, ao contrário. Você escreve melhor se você lê melhor. Então, quanto mais eu leio, melhor eu vou escrever. E aí, muitas vezes, né, palavras tipo, família. A gente sabe que família tem acento no mi, né, no i ali. Mas não necessariamente porque é uma paroxítona terminada em ditongo crescente ou uma proparoxítona ocasional. A gente sabe por quê? Porque eu já vi essa palavra escrita muitas vezes, então eu sei. A ideia aqui é que a leitura também nos ajuda a adquirir esse domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Beleza? Competência 2, Carlinha. Competência 2 tem uma frasezona longa, ó. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Esse tamanho de frase, meu Deus do céu. Opa! Competência 2 analisa 3 coisas, tá? 3 coisas. Primeiro, proposta de redação. Compreender a proposta de redação. Ler aquele tema com atenção e discutir o que está sendo proposto para o tema. Para
Pra mim, essa é a parte que mais é banalizada em toda a redação do Enem. É você parar um tempo, olhar e falar assim, caraca, eu tenho que escrever sobre o quê? Deixa eu entender. Ainda digo, lá no dia da prova, decora o tema. Grava ele na sua cabeça a ponto de decorar. E a pessoa que for te buscar depois da prova, você tem que falar exatamente a frase temática. Oi, filho, tudo bem? Qual foi o tema da sua redação? Vai olhar para sua mãe e falar, mãe, invisibilidade de registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Porque você parou tanto para analisar esse tema com cuidado e atenção que você o decorou. Ele tem que ser o eixo norteador. É aquilo que a prova quer que a gente escreva sobre. Se eu desrespeito o meu tema, se eu fujo ao tema, não falo nada a ver, é 0 na redação inteira. E aí, irmão, tu tá fora, já era. Então esse é o primeiro critério, para mim o mais importante de todos, o respeito ao tema. Segundo ponto, aplicar conceitos de outras áreas do conhecimento. Isso aqui é o repertório sociocultural. É eu conseguir trazer para o meu texto referências externas de outras áreas, seja sociologia, filosofia, música, artes, qualquer área que seja correlata ao meu tema, para conseguir embasar e sustentar a minha argumentação. Então, aplicar conceitos das diversas áreas do conhecimento vai ser o uso do repertório sociocultural, que a gente tanto fala. Carlinha, onde eu coloco o repertório sociocultural? Pelo menos, no mínimo, nos 2 desenvolvimentos, tá? D1 e D2, para embasar a sua argumentação. E aí ele tem um terceiro elemento, ó, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Você organizar um texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem? Competência 2 é, pelos microdados do Enem, a competência de maior média nacional, tá? Ela é aquela que menos dá problema para os estudantes brasileiros de uma maneira geral. Competência 3, aqui é o caos, né? Aqui é o problema por quê? Porque ela diz respeito a selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Ou seja, eu tenho que, primeiro ponto, selecionar. Definir as ideias que vão para o meu texto porque elas fazem sentido e aquelas ideias que eu vou deixar de lado, que eu vou descartar porque não necessariamente fazem sentido. Relacionar, eu vou ter que entender quais são as estratégias argumentativas que eu estou utilizando. Organizar é definir aquilo que vai no D1, aquilo que vai no D2, aquilo que complementa, o que eu consigo juntar, o que eu preciso separar dentro do meu texto. E interpretar tem a ver com o meu senso crítico, com a minha capacidade crítica de construção de mundo. Tem a ver com como eu vejo o mundo e como eu o represento, na defesa do meu ponto de vista, do meu argumento. A competência 3 é, portanto, a competência da argumentação. Tudo que diz respeito aos meus argumentos, clareza textual, seleção de argumentos, tudo isso vai ser avaliado aqui na competência 3. E tem sido uma competência que está passando, nos anos recentes da correção do Enem, por um processo de enrijecimento. Se antes ela era muito paz e amor, você escrevesse uma coisa ali que faz algum sentido, você tirava 200 pontos na competência 3, agora ela está bem criteriosa. Eu preciso realmente ter uma qualidade argumentativa, deixar meu texto bem fechadinho, elaborar um projeto de texto e não construir lacuna para que a coisa funcione. C4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos necessários para a construção da argumentação. A C4 é o parzinho, ela é a duplinha da C3, né? Porque se a C3 fala de coerência textual, de argumentação, a C4 fala pra gente de coesão, de conexão entre as ideias, dos mecanismos necessários para que eu conecte as ideias e para que eu não fique simplesmente com uma ideia do lado da outra, mas que eu tenha efetivamente um texto. Aqui vai entrar conectivo? Sim. Operadores argumentativos? Sim. Mas aqui vai entrar também, por exemplo, pronome. Eu utilizar pronome para fazer referência para conseguir criar conexão lógica. Aqui vai entrar também, por exemplo, evitar repetição excessiva, né? Colocar ali muitas e muitas vezes num nível patológico dentro do texto a mesma palavra, de maneira desnecessária, é um problema de coesão. A gente pode sempre pensar na coesão como a argamassa textual. Então, colocar uma ideia do lado de outra ideia não faz um texto, do mesmo modo que colocar um tijolo do lado de outro tijolo não faz um muro. Eu preciso de uma coisa para juntar. Eu preciso de uma coisa capaz de unir isso para que ela cumpra seu propósito. As palavras que unem, elas fazem coesão textual. Elas são a nossa argamassa. Então, são elementos de conexão entre ideias. Beleza? Por fim, a competência de número 5.
Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Galera, a proposta de intervenção. O Enem quer selecionar um aluno que seja prático, que não seja simplesmente capaz de olhar os problemas do mundo, mas que seja capaz também de atuar neles, de intervir nesses problemas. É por isso que a C5 é tão relevante, porque ela tem a ver com eu apontar quais são os caminhos para intervir nos problemas que eu mesmo levantei. Então, pô, tá rolando essa situação, não tá tão legal assim, pá, o que eu faço? Sou eu que tenho que pensar em medidas. Não é uma proposta de solução, tá? Não preciso resolver, não precisa ficar perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Mas eu preciso intervir. Eu preciso diminuir o problema, eu preciso dar uma remediada na situação. Beleza? Parte importante aqui, respeitando os direitos humanos. Antigamente, se você desrespeitasse os direitos humanos na sua redação do Enem, você tiraria um belo 0 na redação. Hoje em dia, se você desrespeita os direitos humanos na construção da sua C5, você tira um 0 na C5. Zerou. Então, eu não posso falar, por exemplo, que tem que matar todo mundo, que essas coisas não rolam. Na temática de cinema, da democratização do acesso ao cinema no Brasil, o que apareceu muito foi já que algumas pessoas não têm acesso ao cinema, vamos acabar com os cinemas para geral. Basicamente isso. 0. Por quê? Porque desrespeitou os direitos humanos. Eu não posso ter uma lógica nunca de direito a menos, Eu quero sempre direitos a mais para minha população. Tudo bem? A C5 é a competência de menor média nacional. Os nossos estudantes, eles no geral, mandam bem em estrutura e tudo mais, mas não sabem atuar, não sabem colocar esse conhecimento em prática. Também porque a competência 5 é uma das mais fáceis de zerar, Se você não faz proposta, é 0. Se você faz proposta e diz respeito aos direitos humanos, também é 0. Eu tenho 5 elementos que são analisados: ação, agente, efeito, meio e detalhamento. E o que eu posso pensar é que cada um deles vale 40 pontos. Então, conforme eu vou colocando esses elementos, eu ganho 40 pontos. Tudo bem? Aí eu falei no começo da aula, que eu tenho 5 competências, 200 pontos, dividido em 5 níveis, 40, 40. Aí tu deve estar pensando aí, encafifado, um tempão, pensando, caraca, bicho, a Carla enlouqueceu, doida essa mulher, doida, 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 cara, não tem condição. Por quê? Porque tem 980, porque tem 940, tem 900. Como é possível, se é de 40 em 40, que eu tenho 980, por exemplo? Não tô doida ainda. Ainda não endoideci, não. A ideia é a seguinte: se eu tenho 2 corretores corrigindo, um corretor dá 1000, o outro corretor dá 960, faz-se a média. Então, sua correção do Enem sempre passa por 2 corretores. E a nota desses 2 corretores não pode ter uma diferença maior do que 80 pontos. Se tiver até 80 pontos, tá suave, tá de boa, e eu tenho uma correção tranquila. Se passar dos 80 pontos, aí vai para um terceiro corretor, Mas se tá até 80, eu faço a média ali e tá de boa, beleza? Então é isso, galera. Beijo, beijo e até mais.